Olá pessoal, sou o professor João Andrei da disciplina de Química e hoje vamos falar sobre teorias atômicas, isso mesmo. Então pessoal, tenho 27 anos, vou fazer 28 anos, estou começando agora a lecionar, né? Gostaria de me apresentar para vocês. Sou formado em graduação e estou iniciando a licenciatura. Trabalhei muito tempo em laboratório e agora estou me dedicando à licenciatura e venho apresentar essa aula para vocês. Isso mesmo, vamos começar a aula. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de enfatizar que a busca pelo conhecimento deve ser contínua, ou seja, sempre devemos estar buscando, adquirindo experiências que vão agregar sabedoria futuramente. Estudando, desenvolve-se diversas habilidades. Então, pessoal, dando início ao primeiro modelo atômico, né, as teorias atômicas, foi feito a partir do modelo de Dalton. O John Dalton foi um professor na Universidade Inglesa, New College de Manchester, e criador da primeira teoria atômica moderna, entre o ano de 1803 e 1807. Seu modelo surgiu a partir da quantificação das substâncias, que reagiam entre si para formar novas substâncias. Dalton, em todos seus estudos, concluiu que átomos de elementos diferentes possuíam propriedades diferentes. Átomos de um mesmo elemento possuem propriedades iguais e peso invariável. Átomos de um determinado elemento não se convertem a outros átomos de outros elementos por meio de reações químicas. Nas reações químicas, os átomos permanecem inalterados. Na formação dos compostos, os átomos entram em proporções numéricas, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5. O peso total de um composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Dalton chegou a várias conclusões, todas essas que eu acabei de citar, sobre os átomos. E a teoria que ele chegou é que o átomo seria popularmente uma bolinha de gude, né? O átomo A de um tamanho, o átomo B de outro tamanho. O átomo pode ser imaginado como uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível e indivisível. Essas foram as conclusões de Dalton. Porém, Dalton teve falhas também no seu modelo. Ele não chegou a saber a existência de isótopos, né? Ele não concluiu que os átomos podem ser alterados nas reações, perda ou ganho de elétrons, ausência dos elétrons, ausência dos orbitais em níveis de energia, ausência do núcleo. Tudo isso ele não conseguiu chegar a uma conclusão. Posteriormente, Joseph Thomson, foi um físico britânico, ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1906 devido aos seus experimentos acerca da condução de eletricidade por gases. Ele fez um experimento por raios catódicos. Esses raios não podiam ser vistos, mas eram detectados pelo fato de fazerem certos materiais apresentarem a fluorescência. Um experimento aí muito interessante, né? Que aparecia a fluorescência. Fluorescência a gente pode ver na luz, né? Gera cor, tudo isso ele conseguiu concluir. Com isso, na presença de um campo eletromagnético, os raios catódicos eram desviados, o que sugeria que eles possuíam carga. A natureza dos raios era a mesma, independente dos materiais do cátodo. A razão carga-massa das partículas de raios catódicos era maior que a razão carga-massa do íon H+, menor átomo conhecido, sugerindo, portanto, que o átomo era constituído por partículas ainda menores e de carga negativa. Esta conclusão fez com que a visão do átomo de Dalton com menor partícula de matéria fosse revista. Tudo aquilo que o Dalton fez caiu por terra. E o Thomson gerou uma teoria que foi popularmente conhecida como pudim de passas, né? Ele conseguiu desvendar os elétrons, né? Nesse modelo, os átomos podem ser divididos em partículas de carga negativa, mais tarde conhecidas como elétrons, incrustados em uma massa positiva. Entretanto, Thomson também apresentou falhas e não conseguiu desvendar tudo
acerca do átomo. Ele não explicava a estabilidade eletrostática, uma vez que um número muito grande de partículas negativas próximas uma das outras levaria a uma repulsão eletrostática muito alta, elevada. A ausência do núcleo, ausência dos orbitais e níveis de energia. Retomando, pessoal, ele também não concluiu que os elétrons não tinham uma energia quantizada, certo? E tudo isso, Rutherford foi aprimorando, foi um físico e químico neozelandês, considerado pai da física nuclear. Um dos seus trabalhos mais significativos foi quando ele bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. Como ele fez isso? Ele fez uma fissão do ameriço em Neptúnio e isso gerou uma partícula alfa. Aqui a gente tem o exemplo que ele fez do experimento, bombardeando a fina partícula de ouro, né? Poucas partículas desviavam ou eram refletidas pela barra de ouro. A maior parte das partículas atravessou a barra sem sofrer desvios. E Rutherford, ele concluiu que a existência de grandes vazios no átomo foi descoberta do núcleo, isso em 1911. O raio do átomo foi 10.000 vezes maior do que o raio do núcleo. E esse modelo ficou conhecido como sistema solar. Rutherford propôs o seu modelo atômico, porém não explicava a estabilidade. A estabilidade ficava lá sem ninguém saber o que acontecia. Uma vez que, de acordo com a eletrodinâmica clássica, partículas carregadas em movimento emitem radiação e, portanto, o elétron deveria colapsar do núcleo. Só que ninguém conseguiu desvendar isso, nem o Rutherford, nem o Thomson, nem o Dalton. O Chadwick descobriu os nêutrons no núcleo. Daí ele fez a descoberta, o prótons era dentro do núcleo, junto com nêutrons. O prótons tinha carga positiva e o elétron tinha carga negativa. O Chadwick descobriu que o nêutron ele tinha carga zero dentro do núcleo. A massa do elétron é desprezível em comparação com a massa dos prótons e nêutrons. Por isso que ele chegou a essa conclusão. O átomo é neutro, pois o número de prótons é igual ao número de elétrons. Certo, pessoal? Diante de tudo isso, gerou uma representação que a gente tem como X sendo um átomo ou seu núcleo. Por exemplo, vamos pegar um X, né? Um átomo X. Daí o átomo X vai ter A e Z. A, número de massa, Z, número atômico. Vamos pegar o oxigênio. O oxigênio tem número de massa 16. Tem o número atômico 8. Certo? Então, pessoal, todo aquele mistério em volta da radiação, né? Tudo isso foi por causa da abundância isotópica. A radiação cósmica, ela gera os raios cósmicos, entra na atmosfera terrestre e colide com um átomo, criando um nêutron energético. Quando o nêutron colide com um átomo de nitrogênio 14, 7 prótons e 7 nêutrons, o átomo se transforma em um átomo de carbono 14. Daí gera essa captura de nêutrons, que o nitrogênio e o carbono, né? Temos um exemplo que a planta absorve dióxido de carbono e incorpora carbono 14 através da fotossíntese. Daí isso gera um decaimento beta, né? Depois que a árvore é cortada, o carbono 14 perde e se transforma em nitrogênio 14 através do decaimento beta. A datação radioativa com carbono 14, a gente pode saber que a meia-vida de um dado radionuclídeo usa-se o decaimento como relógio para medir o intervalo de tempo. O carbono 14 é produzido na atmosfera da Terra pelo bombardeamento do nitrogênio 14 por nêutrons produzidos pelos raios cósmicos. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, é sobre o tempo de meia-vida, certo? Que o elétron vai perdendo. Quando os organismos morrem, a absorção na forma de gás carbônico,
razão diminuir com o decaimento beta. A taxa de carbono 14 e carbono 12 para organismos é da ordem de 10 elevado a 12, a mesma proporção encontrada na atmosfera, e a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. E como a taxa de carbono 14 e a taxa de carbono 12 diminui, que o organismo morre, compara-se essa taxa com o tempo do organismo vivo e sabendo se a meia-vida pode determinar a idade do material. Daí, os cientistas atuais, depois de tudo isso, concluiu que foi isso o tempo de meia-vida do elétron. Bom, pessoal, terminando a aula, gostaria de concluir que, igual eu falei no começo, né, a gente busca conhecimento para a gente entender o que está ao nosso meio, certo? Muito obrigado e fiquem com Deus.